Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes e essa mensagem vai abençoar a sua vida. O dia em que Deus quebrou o silêncio. Meus amigos, nós temos acontecimentos registrados na Bíblia quando Deus falou, quando Deus fala. Quando Deus fala é porque algo muito extraordinário vai acontecer. A Bíblia, inclusive, começa Moisés registrando a criação de todas as coisas no livro de Gênesis, o início de tudo. Moisés escreve dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, do abismo. Então disse Deus: haja luz. Quando Deus fala, ele cria. Quando o Criador de todas as coisas profere uma sentença, um juízo, uma ordem, a natureza, o mundo espiritual, os homens, o sistema humano, o sistema político, seja lá o que for, aquilo que receber a ordem tem que cumprir, tem que ser criado. Uma palavra de Deus não volta atrás. Ele mesmo disse, ele não é homem para mentir, tampouco é filho do homem para voltar atrás daquilo que prometeu. Então, quando ele fala, acontece. Mas e quando Deus fica em silêncio? Eu acho que são os períodos mais sombrios e mais difíceis da nossa história, da história da humanidade. O período bíblico, inclusive, a Bíblia é dividida entre Novo Testamento e Antigo Testamento. O intervalo que se tem de Malaquias a Mateus é justamente da velha aliança, da antiga aliança e da nova aliança, começando então com o nascimento de Jesus, registrado no livro de Mateus. Mateus começa um pouquinho diferente, mas o nascimento de Jesus sinaliza então um novo tempo. Esse período interbíblico é um tempo de silêncio de Deus. Não se ouviam mais os profetas. No decorrer da história, nós temos períodos mais curtos ou períodos mais longos de silêncio de Deus. Mas a pior coisa, seja em período curto ou num período longo, é quando não se tem um profeta falando a voz de Deus, do que Deus disse a ele. Quando não se tem a voz de Deus audível ou na mente, no espírito da pessoa que o serve. Eu posso falar para você que os profetas que recebiam ordens de Deus, revelações de Deus e proferiam ao povo, são pessoas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Samuel, ouviam e passavam ao povo. Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias. João Batista, que diz que ele é a voz do que clama no deserto. Ele era a voz. Se ele é a voz, é porque ele ouviu essa voz. O interessante, então, que eu quero falar com você, quando Deus quebra o silêncio, ele rompe, ele acaba esse tempo de incerteza, esse tempo de dúvida. Esse tempo que você não sabe se você avança, se você para, se você regride. Esse tempo de inconstância se acaba quando você escuta a voz de Deus. A Bíblia diz no livro de Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 3, é o momento em que Samuel ouve a voz de Deus, em um tempo de grande silêncio profético. Existia, sim, um outro profeta ali na região, mas as profecias conectadas à liderança de Israel não era muito comum. Um profeta conectado à liderança, que no caso era Eli, que era o sumo sacerdote e juiz do povo, não tinha essa conexão. Eli já estava quase cego, avançado em idade, negligente, permissivo com os pecados de seus filhos Ofni e Finéias. Flávio Joséfo, em sua obra A História dos Hebreus, ele vai nos dizer, muito interessante, ele vai dizer para a gente, eu destaquei aqui inclusive, em sua obra, essa daqui, A História dos Hebreus, Flávio Joséfo vai dizer que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, cometiam toda a sorte de injustiça. Eles não se contentavam em receber o que lhes pertencia, tomavam também o que
não lhes era devido. Corrompiam com presentes, eu anotei, as mulheres que viviam no templo, por devoção, ou atentavam contra a honra delas por força, exercendo assim uma grande tirania. Muitos crimes se tornaram, por muitos crimes, eles se tornavam odiados por todo o povo, e mesmo ao próprio pai. E acontece que Eli, ele recebe uma visita de um profeta, e o profeta diz para ele toda a sentença de que o sacerdócio passaria da sua família, iria para outra família. Uma outra família sacerdotal ia ser levantada. Sendo que no capítulo 3 de 1 Samuel tem o chamado de Samuel. Até então há um silêncio. E agora Deus decide chamar o menino. E a Bíblia registra então que naquele tempo era raro ouvir a voz do Senhor. Era raro no sentido de muito precioso. É claro que uma coisa que é preciosa é porque é raro. Um diamante é muito caro, é muito precioso porque é raro, é difícil de se encontrar. O ouro, a onça Troy do ouro está quase $2.000, porque é difícil extrair o ouro. Então, tudo aquilo que é difícil de ser encontrado, portanto é raro, se torna precioso. Ok, então era raro ouvir a voz do Senhor, era raro ouvir o Senhor falar. E as visões não eram frequentes, 1 Samuel capítulo 3. Até então que certa noite, Samuel, que foi consagrado ao Eterno, dormia no lugar de louvor. Não dormia no Santo dos Santos, provavelmente dormia no lugar dos levitas, ou próximo ao santo lugar, no lugar de louvor. Ele estava próximo ao sumo sacerdote Eli, para servi-lo, porque Eli já estava quase cego e surdo. Então, avançado em idade, Samuel dormia muito próximo a Eli. Então a Bíblia diz que o silêncio de Deus se rompe. A voz que é rara, porque não se falava com tanta frequência, não se ouvia com frequência há muitos anos, então essa voz era muito preciosa, agora se torna audível para Samuel. E Samuel, por volta dos seus 12 anos de idade, quem diz a idade de Samuel? A palavra hebraica usada aqui vai desde um infanto, uma criança, a uma pessoa de 40 anos de idade. A palavra hebraica utilizada para menino. Mas Flávio Joséfo, em sua obra, diz que Samuel tinha 12 anos de idade. O período em que o menino se torna um filho da lei, em que ele toma conhecimento, juízo, que ele pode discernir entre o bem e o mal. Flávio Joséfo, então, diz que Samuel, por volta de 12 anos de idade, escuta a voz do Senhor por 3 vezes, até que na 4ª vez, por orientação do sumo sacerdote Eli, ele então aprende e diz: fala que o teu servo vai obedecer. Olha que interessante, eu já volto aqui no chamado de Deus a Samuel. Flávio Joséfo nos dá a dica que Samuel tinha 12 anos de idade. Pelos livros históricos da tradição judaica, Samuel tinha 12 anos de idade, quando ele se tornou, então, nesse rito de passagem, não é mais uma criança. Agora ele é um homem. Ele é um filho da lei, ele tem juízo sobre a lei de Deus. O interessante é que a Bíblia registra que José e Maria levaram Jesus até Jerusalém, até o templo, para ouvir dos sábios e dos religiosos que dominavam as Escrituras, que dominavam a Torá, ouvir os ensinamentos na escadaria do templo. Era comum na Páscoa as famílias virem em caravanas de todos os lugares para ir até Jerusalém. Então, os sábios, os religiosos, alfabetizados, que cresceram no templo, estudiosos, doavam o seu conhecimento. Muitos ofertavam no templo. Os sábios religiosos ofertavam conhecimento de Deus, da lei de Deus, para as pessoas que vinham de lugares pobres, que vinham da Galiléia, por exemplo. Chegando na Judéia, estavam em Jerusalém, sentavam na escadaria do templo e ouviram. E a Bíblia diz que José e Maria perderam Jesus. Você lembra desse episódio? Quantos anos tinha Jesus? Jesus tinha 12 anos. E José e Maria voltaram 3 dias no caminho do deserto e lembram, cadê Jesus? Quando chegam lá, Jesus disse, vocês não sabiam, vocês haveriam de saber que eu estaria na casa de meu pai.
Então veja, voltando para Samuel, o historiador Flávio Joséfo, ele diz que Samuel tinha 12 anos, estava no tabernáculo na casa do pai, portanto um paralelo aqui com Jesus. Todo profeta, quando ele vai começar a sua jornada, ele tem a voz de Deus dando para ele o comando, dando para ele o caminho. Seja passando por aquele período transitório, né, probatório de deserto, mas tem a voz. Outro paralelo é que Jesus, quando é batizado, você não escuta isso em nenhum outro momento, mas Jesus, quando é batizado por João Batista na altura de Betânia, no Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba, repousa sobre Jesus, se abre o céu e ouve-se uma voz: este é o meu filho amado, nele eu tenho muito prazer, eu tenho muita alegria. Portanto, agora tem a voz dando, chancelando, ratificando, confirmando o chamado profético. Samuel não foi diferente. Samuel escuta a voz, só que Samuel é um menino. E aí eu volto para cá, para 1 Samuel 3, já concluo com uma revelação tremenda para você. Samuel é um menino, portanto, meninos não conseguem discernir a voz de Deus, porque não tem experiência suficiente. Ele acredita que é Eli. Aqui é interessante, Samuel vai 3 vezes até Eli. Primeiro, era comum Eli chamar Samuel no decorrer da noite. É por isso que ele acorda e vai direto até Eli e diz: o Senhor me chamou, o Senhor me chamou, o Senhor me chamou 3 vezes. Mas tem algo muito interessante, não é só que Samuel era um jovem solícito, era um servo obediente, mesmo diante dos erros dos filhos de Eli, Samuel se mantém íntegro no seu chamado. Muitas pessoas mudam de posicionamento por causa dos erros dos outros. Samuel não muda o seu posicionamento, o seu caráter, a sua voluntariedade pelos erros dos outros. As pessoas dizem assim: o pastor errou, eu não acredito mais em Deus, não sirvo mais a Deus, eu saí da igreja, eu não quero mais compromisso com o reino de Deus. Eu estou vendo sujeira aqui, sujeira ali, não vale mais a pena. Elas estão comprometendo, talvez, o seu chamado, sua vocação pelos erros que estão ao seu redor. Samuel, ele não muda o seu posicionamento, ele continua sendo obediente, continua dormindo próximo a Eli, continua servindo a Eli. Tanto que quando ele escuta, ele não sabe discernir a voz de Deus. Essa é a primeira coisa, porque é um menino. E o interessante aqui, que me fez gravar esse vídeo para você, é que Samuel confunde a voz de Eli com a voz de Deus. Por que Samuel confunde a voz de Eli com a voz de Deus? Isso aqui é a minha interpretação ou a revelação que eu tive sobre esse texto. É porque em algum momento Eli já teve a voz de Deus. Em algum momento Eli já teve uma voz que comunicava os preceitos de Deus. Eli era o sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes, e Eli era juiz. Portanto, os juízes nesse momento comunicavam as sentenças, orientavam acerca da vontade do Criador. Então, um juiz naquele momento era a voz de Deus na terra. Samuel estava confundindo a voz de Eli com a voz de Deus, talvez é porque um dia Eli já foi a voz de Deus para o povo, mas o pecado, a negligência, a falta de cuidado, a falta de zelo, a falta de amor pela voz de Deus, pela intimidade com Deus, fez Eli se afastar da essência. E agora, embora Eli tenha um cargo, Eli tenha a aparência da voz de Deus, mas ele não tem mais a voz de Deus. É por isso que Samuel, ao ouvir aquela voz, ele imagina que é Eli. Mas Samuel, aprenda uma coisa, menino Samuel. Estou só brincando, tá, gente? Aprenda uma coisa, Samuel. Existem muitas pessoas que estão nos púlpitos. Existem muitas pessoas que estão falando, mas não são mais a voz. Não tem mais unção. Vivem do reflexo de uma intimidade, de uma unção, de uma graça que um dia receberam num tempo de sinceridade, mas não tem mais sinceridade, não tem mais graça, não tem mais unção, não tem mais amor, não tem mais humildade. Só vivem de um reflexo de uma mensagem que um dia ouviram de Deus em um tempo de intimidade. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a grandeza do que é ter zelo e temor pelo nome do Senhor, porque aprenderam a fazer um mecanismo do ativismo religioso. E aí as pessoas que estão seguindo esses famosos, seguindo A, B ou C, não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para amar e para estender a mão através dessa mensagem, através de ajudar na caminhada, através do meu canal, através dessas mensagens. E eu também careço de misericórdia, careço de intercessão dos irmãos. Mas uma coisa é fato, as pessoas vão seguindo, vão como multidão,
e se decepcionam, porque achava que aquela pessoa um dia ouviu a voz de Deus. É possível que um dia aquela pessoa foi a voz de Deus, mas ela não é mais. Ela tem negligenciado valores fundamentais, essenciais de qualquer servo e filho de Deus. Até que Eli, quando Samuel vai a terceira vez, e Eli fala assim, eu não te chamei, Samuel, não sou eu. Isso aí é Deus. É Deus te chamando. Por que Eli sabia? Porque um dia, ele já teve conhecimento do que o Criador falava com ele, já teve intimidade. Ele sabe que agora ele tem um título, ele tem uma capa, ele tem uma veste, ele tem uma aparência, mas não tem mais essência. Até então que quando Samuel escuta de novo, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo obedecerá. Então Deus fala com Samuel tudo o que iria acontecer com Israel. Uma coisa interessante, eu concluo com vocês essa mensagem, eu espero que esteja te abençoando. Deus fala a primeira, Samuel, a segunda, Samuel, a terceira, Samuel. Eu te pergunto, será que Deus continuaria falando até que Samuel aprendesse a discernir a voz de Deus da voz dos homens? Eu digo para você, o Senhor Jesus ele continua falando, mesmo não estando mais aqui na terra, em corpo, porque ele morreu e ressuscitou e está à destra do Pai. Mas ele continua aqui agora falando. A questão é, você continuará sendo um menino, sendo guiado por aqueles que um dia tinham a voz de Deus, mas não tem mais? Ou você vai ganhar maturidade, deixar de ser um menino e aprender a ouvir a voz de Deus? Porque o Senhor Jesus disse assim, olha, se você quiser falar com o Senhor teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com ele que está lá no secreto e ele te ouvirá. Aí o Senhor Jesus está nos orientando a ter uma conversa com o Pai. De repente, há quanto tempo você não tem uma conversa íntima? Há quanto tempo você está sentindo que o céu está em silêncio? O céu não está em silêncio. Deus falou, Samuel, 1, 2, 3, até que na quarta o menino entendeu. Eu espero que essa mensagem sirva para você entender que ele está te chamando, não mais para um tempo de aparência, não mais para seguir o curso da coisa, mas para um tempo de intimidade. 12 anos é o tempo do discernimento, que você tenha discernimento sobre a época que nós estamos vivendo. E esse mundo precisa muito ouvir a voz de Deus, que vai sair daí, de você. Que ele te abençoe. Se essa mensagem foi importante e te ajudou, não deixe de compartilhar. Paz. Tchau, tchau.